Dei de presente um carrinho para meu sobrinho de 4 anos. Uma réplica de Maverick 8 cilindros. Ele pegou, olhou, analisou, virou, martelou, sem nenhum resultado prático. Até que perguntou, como funciona? E eu, pode empurrar com a mãozinha, fazer barulho de motor com a boca. Ele me disse, como assim? Se não tem controle, se não tem pilha, se não anda sozinho, se não tem sirene, se não tem botão, então não existe. Como que não existe? É gente que faz existir. As crianças estão preguiçosas, elas não querem mais inventar seus brinquedos, não querem perder tempo com histórias. A criatividade depende da imaginação, brincar com as palavras e com os sons, sonhar com os brinquedos. Bem-vindo à máquina! Se não fantasiar o que vai sobrar, precisa fechar os olhos para me descobrir um pouco. Adoro quando minha mulher fecha os olhos para me beijar. Eu sou de sonho, a máquina é de sonho. Nós vivemos trazendo convidados de sonho. Veremos quem vem hoje nos alucinar. Nossa! Um corintiano roxo. Essa eletricidade de ideias. Pois é. E você é gaúcho, roxo, Inter ou Grêmio? Inter, sou colorado. Inter, tá certo. Lá tem aquela questão da facção, muito forte. E eu gosto muito do Corinthians, a história do Sócrates. Que assim como tem o calcanhar de Aquiles, que é a fraqueza do homem, a fraqueza do guerreiro, tem um calcanhar do Sócrates, que é transformar um defeito em virtude. Porque como Sócrates tinha dificuldade de girar o corpo, ele aprendeu a usar o calcanhar. O Magrão tinha com quase 2 metros de altura, ele tinha pé de bailarina. Você achava... um pé pequeno. Ele calçava 36, se não me engano, com quase 2 metros de altura. Então você olhava o Magrão de perto e parecia que ele ia cair, realmente. E aí que ele desenvolveu a jogada de calcanhar para não ter que virar o corpo. Estou falando com Washington Oliveto, um escritor vermelho, chefe azul, intelectual verde, já inspirou 2 canções de Jorge Benjor, foi condecorado como comendador da República Italiana, recebeu o título de cidadão do Rio de Janeiro. É um Pelé da publicidade. Ganhou mais de 50 leões no Festival de Cannes. Foi eleito 2 vezes o Homem do Século pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade. E eu queria saber qual que é o teu calcanhar de Sócrates. Aquilo que foi um defeito na tua vida que tu transformou em força. Olha, gozado, eu sou um sujeito que desde criança eu sempre cresci diante de dificuldades. Não teve facilidade? É uma característica minha. Numa situação difícil eu vou para cima. Eu tive um episódio na vida que me ajudou muito, que eu dos 4 aos 5 anos de idade eu tive uma coisa materializada numa febre que na época ninguém sabia certo o que seria e resolveram por via das dúvidas me isolar praticamente durante 1 ano, o que para uma criança de 4, 5 anos de idade em princípio é um bode, mas foi muito legal porque foi quando eu aprendi a ler e escrever, o que mudou a minha vida. Essa coisa pode ter sido poesia? Não, essa coisa literalmente foi 1 ano antes da implantação no Brasil da vacina do Seimen. Então uma criança com febre poderia ter um problema de paralisia. Eu não tinha esse problema, mas estava com uma febre não localizada. E a minha família paranoicamente resolveu quase que me internar para cuidar, ou para
tomar todos os cuidados caso eu tivesse com alguma coisa. Foi uma prisão domiciliar. Foi uma prisão até porque eu tinha uma irmã recém-nascida e eles tinham medo de algum eventual contágio. Isso acabou sendo um filé mignon para mim, porque aconteceu assim, eu aprendi a ler dos 4 para os 5 anos, virei um sujeito com uma quantidade de cálcio impressionante, tanto que eu faço barulho, ó, até hoje. Que magia! Imagina se tu fosse regente como orquestra. Eu faço barulho, de tanto cálcio que eu tenho no corpo. Aí eu fui fazer muito esporte, nunca tive o problema de uma distensão, porque tive os músculos muito bem tratados, então acabou virando um limão que virou uma tremenda limonada, né? Vamos ver o que a máquina quer? Estou livre da máquina, poder descansar um pouco dela, ou será que eu estou trabalhando para ela? Porque uma máquina de sonhos, de pesadelos, de ilusões. Ah, ela queria saber mesmo o que as pessoas gostariam de ser se elas não fossem elas. Ela me mandou aqui. Eu estou em São Paulo e continuo trabalhando para a máquina. Não, não, não. Quem você gostaria de ser se você não fosse você? Caramba, aí... É difícil, né? Hebe Camargo. Ah, Hebe Camargo? Por quê? Ela, porque eu gosto muito dela. Maria Teresa Calcutá. Não, eu tenho que ser eu mesmo, entendeu? Tem que ter a sua própria personalidade. Né? Você tem a chance de não ser você. É uma chance, entendeu? Gostaria de não ter nascido. Se você não fosse você, quem você seria? Ficou difícil, essa aí eu não entendi. Sei lá, alguma pessoa rica e não famosa. Meu bisavô Faustino. Meu pai, ele é uma pessoa fora do normal, um caráter assim excepcional. Minha madrinha pra cá. Bonito. Pessoas que não querem sair da própria família. Você não gostaria de ser nenhuma outra pessoa? Eu gosto de ser eu. Gostaria de ser o Eike Batista? Pode ser. Eu acho que ser outra pessoa deve ser muito maneiro. Tipo, essa? Com certeza. Cara, deve ter uma experiência, uma história, netos. O Lula, por exemplo. Você quer ser Lula porque, na verdade, você tem um desejo secreto de ser corintiano. Não. Porque o Lula é o corintiano. Não, não. Eu descobri. Ele quer ser corintiano. Tipo, essa? Absolutamente. Ela deve cozinhar bem melhor que eu. Quem você gostaria de ser se você não fosse você? Baden Powell? Escoteiro? Várias alternativas. Eu queria ser... eu queria ter sido Falcão. Jogador do Inter na década de 70. Ele jogava futebol sem olhar pra bola. Passava sem olhar pra bola. Isso. Confiar no futuro. Queria ser isso. Confiar em você. Quem gostaria de ser, Austin? Eu não tenho especificamente um só, não. Eu tenho um pupurri de pedaços de pessoas que eu gostaria de ser. Tu já fez a tua máquina de sonho? Não, assim, mas eu tenho assim pedaços de grandes nomes da música popular que eu gostaria de ser. Tem pedaços de caras da literatura que eu gostaria de ser. Tem artista plástico que eu gostaria de ser. Inclusive tem coisas que eu sei que eu não teria a possibilidade de ser por falta de talento. Por exemplo, nada que necessitasse se expressar através do desenho seria possível para mim, que desenho mal, uma casinha feita por mim é inviável. Mesmo? É, total. Mas isso não te dá uma tranquilidade, Austin, na medida que tu não tem um talento? Porque tu parece ser um homem de tantos talentos, não é que tu não tem um talento, é uma espécie de férias. Mas eu tenho muitas coisas que eu não sei fazer perfeitamente. E eu tenho consciência disso. Olha, eu tenho uma coisa que é curiosa, por exemplo, eu realmente não sei desenhar nada. Mas eu, por causa da minha profissão, eu acabei me treinando para pensar visualmente. Sim. Então eu não sei como desenhar, mas sei dizer como devia ser visualmente. Me treinei, fui aprendendo, foi uma dificuldade. Eu tenho coisas que, por exemplo, eu falo 4, 5 línguas perfeitamente mal. Porque eu teoricamente falo inglês fluente, mas é ruim. E eu falo espanhol, as línguas. Eu falo espanhol fluente, mas é ruim. Eu falo italiano quase fluente, mas é ruim. Francês eu tenho aprendido cada vez mais, mas continua ruim. Até o português é ruim. Mas por uma coisa que foi interessante.
eu sempre fui muito um avião consertado em plano voo. Eu aprendi muita coisa fazendo. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer palestra fazendo. Eu aprendi a falar línguas fazendo, ou falando. Então, você sempre tem um monte de defeitos que você aprende a conviver com eles. Mas até é muito bom, porque isso baixa um pouco a tua bola, você não fica prepotente. Sim, conviver com defeito, isso é estilo. Eu não acho um grande problema conviver com defeito se você tiver capacidade de rir de si próprio. Se você se levar a sério, aí é um problema. Tem algo que a gente hoje está num tempo em que tem que ser tudo produtivo. Parece que tu não tem mais um passatempo. Se tu tem um passatempo, tu já transforma esse passatempo em profissão. Se tu sabe lidar com a madeira, tu já começa a vender a madeira. Uhum. Se tu escreve, tu já se torna um escritor. Parece que ninguém mais quer ser amador. E isso que tu está falando de não gostar de certas coisas em si, é uma espécie de estufa, né? É um cultivo que a gente precisa ter. Eu tive a sorte na minha vida de ter, pela minha personalidade, um componente que eu nunca estou trabalhando nem nunca estou me divertindo. Eu estou sempre misturando as duas coisas. Certo. E isso me dá uma energia muito legal. Tu nunca sabe quando está trabalhando ou quando está se divertindo? Não, eu misturo as duas coisas o tempo inteiro. Na minha vida sempre foi assim. Às vezes tu está se divertindo muito mais trabalhando e trabalhando muito mais quando tu está em casa. Até porque eu tenho uma profissão que você aprende a controlar a hora de fazer, mas não aprende a controlar a hora de não fazer. Por exemplo, é a hora de mexer a alavanca. Aí é fácil, aí é fácil. Aí até eu. Tem talento. Tem talento. Agora é um joguinho. Certo. Vamos ver o que ela quer. É um jogo da memória. Uhum. Memória. Vamos ver o que a máquina propõe. Qual a tua memória afetiva de uma viagem? Qual a tua viagem inesquecível? Aquela? Ou a pior viagem, que também é inesquecível, né? São muitas. Eu acho que para divertir o espectador, a pior é sempre mais divertida. Aliás, eu tenho um trato com alguns amigos meus que quando um de nós vai a um lugar muito ruim, a gente considera que já está ido pelos outros. A gente se telefona e tal. Vocês têm uns caderninhos dos lugares ruins? A vida tem sido muito generosa comigo, eu não posso me queixar não, mas de vez em quando eu entro em umas roubadas. Uma vez foi interessante, eu fui convidado para fazer uma palestra em Maracaibo, na Venezuela. Faz muitos anos atrás isso. E Maracaibo tinha sido, por causa da bacia petrolífera, um dos 3 lugares mais poluídos do mundo. E eles tinham feito um trabalho de despoluição da região, que quando ficou pronto, ficou a carinha de Cubatão no seu período pior. Sim. Mas eles estavam orgulhosos, que eles estavam desenvolvendo esse trabalho. Então era mais que humano que eles convidassem pessoas para ir lá. E eles convidaram 3 pessoas para fazer palestra. Eu faria uma palestra sobre como a publicidade podia ajudar nos processos de combate à poluição. O Giorgio Armani falaria de moda e poluição. E o Ted Turner, que era casado com a Jane Fonda, falaria dos meios de comunicação. Ele tinha aquelas TVs a cabo. Sim, aquele pool de empresas. E eu estava doido para conhecer o Armani e o Ted Turner e aceitei fazer a palestra. Mas era barra pesada, porque a gente pegou assim uma semana que a temperatura exterior era 48 graus centígrados, assim, calor. Tu nem conseguia conversar com eles. Aí nos lugares que você entrava tinha ar-condicionado que parecia uma câmera frigorífica. Era um período muito difícil, a cidade se refazendo, então nada funcionava, os táxis estavam depredados, a comida não era boa. Foi uma viagem muito dramática, mas foi um grande aprendizado. E foi curioso porque eu fiquei assim com o pé atrás depois de ter aceitado aquele convite e quase por causa disso eu não aceitei um convite que eu teria perdido um programa maravilhoso. Porque 1 ano e pouco depois eu fui convidado para fazer uma palestra em Cuenca. E eu imaginei que seria uma Cuenca, se não me engano, no Equador, onde o Corinthians tinha ido jogar bola e tinha sido muito ruim a vida dos jogadores, não foi gostoso. E quase que eu disse não. Aí eu fui pesquisar e existe uma Cuenca na Espanha, pertinho de La Mancha, pertinho de onde nasceu Cervantes, que inclusive tem o melhor museu de arte concreta do mundo. E eu quase deixei de ir nesse lugar por preconceito.
Aí eu aprendi que também a gente tem, seja Maracaibo, seja Cuenca, seja qualquer lugar, a gente tem que ir no bom e no ruim. A gente não vai conseguir se prevenir. Não, e é bacana conhecer os dois. Tu já tem essa intuição tua treinada, mas ao mesmo tempo, tu se aventura ao risco. Tu não perdeu isso. Até porque eu me treinei para não ter preconceito de informação. Isso também é uma característica do meu trabalho. Se eu tiver preconceito de informação, alguma hora eu vou errar feio. Que é claro que eu posso até ter gostos pessoais e dizer assim, olha, eu gosto mais de música brasileira e de jazz, ou de rock and roll. Mas eu tenho a obrigação de consumir todo e qualquer tipo de música. Eu não posso me dar ao luxo de ficar achando determinada coisa chique ou determinada coisa brega. Para mim, tudo tem que interessar. Tu não julga antes de aprender, tu aprende primeiro. Exatamente. E é fundamental para mim. Inimigo Secreto. Inimigo Secreto é um jogo pavoroso que eu não te recomendo, Washington. Vai ser realmente algo que vai entrar no caderninho dos amigos. Tá. Então fica valendo como se todos tivessem participado do Inimigo Secreto. Que é o avesso do Amigo Secreto. Certo. Vai cair um dado, nesse dado tem personalidades que tu precisa falar mal. Falar mal de uma delas, mas falar a fundo. A alavanca é contigo. Vamos lá. Tu é bom de falar mal? Sou péssimo de falar mal, mas posso aprender. Tem que falar mal da Gisele Bündchen. A linda, gostosa. Mas é critério de milagres isso? Tem que encontrar alguma coisa, desculpa. Você sabe que tem muita mulher que vai gostar disso. Não, eu há muitos anos tenho o privilégio de fazer aqueles lindos comerciais de Ipanema Gisele Bündchen. Então a gente faz um trabalho todo lá para Grandene, os gaúchos que nem você. E é interessantíssimo o seguinte, né, que a Gisele, nesses anos todos, tem sido muito agradável. Eu acho que a única pisada que ela deu na bola, falando mal, foi quando ela pediu para a turma torcer para o time lá de futebol norte-americano do marido dela. E ele perdeu e ainda ela ficou brava. E ficou claro que, além de tudo, ela não conhecia direitinho aquele jogo. Então, ela foi uma comentarista totalmente perdida. Mas é difícil falar mal da Gisele. Sobre a questão do machismo, que teve todo esse problema da publicidade. Ah, não, aquilo é uma bobagem. Aquilo era divertido. Aquilo é essa bobagem do exacerbado politicamente correto, que não leva a nada. Porque tu tem que conviver com isso, né? Não, e evidentemente que todas aquelas mulheres que assistiram o comercial sabiam Mas por que foi machista? Pode me explicar, porque até agora eu não entendi. Falta de senso de humor quem comentou isso, porque todas aquelas mulheres que assistiram o comercial sabiam que se tem uma mulher independente econômica, financeiramente, é a Gisele. Portanto, se tem uma mulher que não precisa fazer charme com calcinha e sutiã para ninguém, para conseguir o que quiser, é ela. Eles não entenderam que aquilo é um charme. Eles pensaram que aquilo era literal. E é difícil lidar com esses níveis de compreensão. Literalmente era uma brincadeira bem humorada e tal. Mas, de qualquer forma, tu precisa lidar com esses preconceitos. Teve algum comercial teu que foi totalmente... Rejeitado? Rejeitado, que tu até hoje não entende o que aconteceu de errado. Isso historicamente pode acontecer com todos, a menos que você seja um profissional que fez muito pouca coisa na vida, aí a chance de você ter errado é menor. Mas quem bate todos os pênaltis, de vez em quando erra algum. Então... Qual que foi o teu... eu tive já tem uns 1000 gols, né? Mas eu tive vários. Uma vez, há muitos anos atrás, e essa história acabou ficando muito famosa, porque foi um grande erro que depois virou um acerto. Quando eu lancei aquele peru da Sadia, que vem com termômetro, que vem temperado, ele salta avisando que está pronto. No primeiro comercial, eu fiquei preocupado que visualmente na televisão o saltinho do termômetro era muito pequeno e aquilo era uma grande novidade. E eu falei, puxa vida, vai ver que a mulherada de repente não lê as instruções, então deixa eu fazer o seguinte, vou botar uma coisa que chame a atenção. E mandei botar uma setinha na hora que saltava e uma espécie de um bip. Na maior das boas intenções. Realmente a mulherada não leu as instruções, ou boa parte,
e ficou esperando o peru apitar, e o peru não apitava. É do peru. E queimaram milhares de perus, o que teoricamente era um grande fracasso. Agora, o que aconteceu foi que queimou muitos, queimaram vários perus, e curiosamente o produto ficou extremamente conhecido. E aí a gente tirou o tal bip, e até hoje tem gente que chama esse peru do peru que apita e ele não apita, mas ele virou sucesso. Então foi um erro que virou um acerto. Foi o teu frango. Não, teve outros. Teve outros. Sortudo. Não, já tem... Muitas vezes você comete erros de interpretação, acha que uma ideia é melhor do que ela é na realidade, ou acha que é pior e na verdade ela acontece. Então teve muitos. Viu, máquina? A favor das pequenas alegrias. Cubo de temas, é minha vez de puxar. Alavanca, vamos até o fim. Vem! Pesadelo. Estamos aqui com Austin Oliveto, tentando descobrir quais são os seus pesadelos. Bom, dorme pouco? Eu durmo pouco, mas é hereditário. Então, por quê? De quem tu herdou? A minha mãe. Minha mãe também. A italiana? Minha mãe é descendente de italianos, né? Filha de italianos. Deve ter um terço na cama. Minha mãe já foi mais religiosa, mas é bastante ainda. Agora, eu durmo pouco e hereditário. Agora, tem uma coisa que é engraçada. Eu uma vez estava conversando com um amigo meu que tenta entender desse assunto e ele teria uma explicação que me pareceu bastante razoável, que as pessoas que exercitam muito a sua possibilidade criativa, tentam olhar as coisas pelo inverso, essas coisas, elas fazem isso tão fortemente no seu cotidiano que depois elas sonham linear. E eu tenho isso, os meus sonhos são de uma falta de imaginação total. Eu sonho linear, eu sonho assim, eu sonho com a minha agenda. Meus sonhos são jornalísticos, vamos dizer assim. Com notícias? Eles têm a característica do que eu vivi naquele momento daquele dia, ou o que eu vou fazer no dia posterior. Raramente eu sonho com uma coisa que tenha assim, uma estrutura ficcional. Será que teu inconsciente não está precisando pagar um bom publicitário? Não, eu tenho a impressão que existe realmente alguma lógica no tal raciocínio de que se você faz um exercício criativo cotidiano, na hora em que você está descansando, aquilo se torna menos excitado para você. Me pareceu ter lógica esse raciocínio. Agora, eu sei que comigo ocorre. Assim como é muito difícil eu sonhar com coisas que eu não gosto, eu tenho um certo mecanismo que deleta. Tu sonha com aquilo que tu gosta. Pesadelo, tu não tem pesadelo, então? Mas é muito raro ter pesadelo. Pesadelo talvez seja nunca ter ganho uma Libertadores. Não, isso por enquanto é uma realidade, não um pesadelo. Magia! Magia negra! O que só eu vejo. A máquina entrou no teu computador, hackeou isso. Bonito, que dói. Por quê, o David Hockney? Eu gosto muito de artes plásticas, em geral. E ele é dos espaços aquáticos, a piscina... Não, essa é uma série dele, é uma série lá do final dos anos 70. Ele fez, se não me engano, essa série, a maior parte dela, ele, apesar de ser em inglês, ele pintou isso em Los Angeles, eu acho que na costa leste. Perfeito. E é um mais bonito que o outro. Eu cheguei a ver uma exposição onde estavam todos há um bom tempo atrás. Isso te passa uma tranquilidade? O que te traz isso? Eu gosto muito do pop em geral, né? E esse eu acho que ele tem todos os componentes que eu gosto do pop e tem uma grande alegria. Ele é bacana. Tu não desenha. De uma certa forma, tu exercitou toda a tua descrição poética, tua descrição narrativa. Ser escritor, para ti, é um sonho mesmo? Não, o que eu... É uma vontade de continuar? Não, vamos partir do princípio que o que eu sei escrever é publicidade. Eu acho pretensioso. Eu tenho uma coisa, eu leio muito. E eu leio muita coisa boa. E sempre que eu acabo de ler algo de muito bom, eu fico, sem dúvida nenhuma, achando que o mundo não está precisando de mais um escritor como eu. Eu sou muito seguro escrevendo publicidade.
é o que eu sei fazer, é o que eu me movimento muito bem, é o que não me gera dúvidas. Tem alguma publicidade de alguém que tu gostaria de ter feito? A tua melhor publicidade dos outros? Diariamente tem. Mas qual No mundo. a melhor, Tem de assim, o gol monte, olha, perfeito? tem, por exemplo, coisas que eu gostaria muito de ter feito, principalmente... Olha, é interessante, o filme, o comercial que eu mais gostaria de ter feito é um comercial de um país sem tradição publicitária, que é a Nova Zelândia. E que tem um comercial que é... Nossa, esse comercial tem muitos anos, é um comercial de fita cassete, você vê que não existe mais fita cassete. Mas a ideia desse comercial era muito bacana, a ideia era o seguinte, era vender que uma mensagem numa fita cassete podia ficar mais interessante, mais emocional do que pura e simplesmente escrita. E aí é um comercial que é o seguinte, é um acampamento de guerra, você vê todos os soldados e chega o soldado que traz as cartas, que fatalmente os familiares mandaram lá para a turma na guerra. Todos recebem carta e menos um que tem uma carinha de ingênuo. Ele recebe uma fita cassete e ele pega um gravadorzinho para ouvir. Ah, que bonito. E aí quando ele começa a ouvir, os outros soldados ficam com muita inveja dele, porque é uma voz de mulher cantando, uma voz linda, e ela fala, Dear John, my dear John, eu precisava te dizer uma coisa, querido. E os outros com muita inveja. Eu agora tenho outro. E ela canta, e é o teu irmão. E aí ele vai ficando tristinho, Nossa, tristinho. Que horror! E aí tem uma locução que diz assim, até as más notícias ficam melhores quando gravadas. E aí o coronel que manda no acampamento, olha para ele quando acaba e fala assim, play it again, John. É um grande filme. Ah, não! Eu queria que esse programa durasse semanas, meses. Contagem regressiva. Bom, temos só 30 segundos para dizer que para mim passou muito rápido. Espero que para o espectador também. Porque quando passa rápido, porque foi divertido, foi gostoso. Foi intenso. E o programa é muito bom o seguinte, que o fato de a gente literalmente não saber nada do que vai acontecer é muito melhor porque não fica fingido, não fica de mentira. Fica totalmente televisão de verdade. Parabéns para vocês. Obrigado. Tem alguma história que tu quer dizer pro leitor? Tipo, tchau? Tchau, divirtam-se, até o próximo.